Fala pessoal, peguei as dúvidas de vocês lá no Instagram e eu vou responder agora em vídeo. São 5 perguntas e respostas. Meu nome é Marcos Correia, especialista de fundos imobiliários aqui no Suno Research. Mas antes, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente deixou um e-book especial para você, para ajudar você a investir melhor em fundos imobiliários. Vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é: se eu esqueci de pagar um DARF no ano passado, posso pagar agora? Olha, se você esqueceu de pagar DARF no ano passado, se for em dezembro, ok. Se foi antes, eu vou te falar que eu tenho uma má notícia para te dar. Na verdade, eu tenho uma boa e uma má. A boa notícia é que sim, você pode. A má notícia é que você deve e ainda vai pagar multa e juros. Então, me desculpa, mas essa é a verdade. O DARF, ele funciona de uma forma mensal. Então, toda vez que você termina um mês, você olha para ver se você fez vendas naquele mês e se você fez vendas, se teve lucro. Se você teve lucro no total acumulado do mês, então você tem no mês seguinte, como prazo, né, até o último dia do mês seguinte, dia útil, você tem para pagar o DARF. Então, por exemplo, se você vendeu alguma coisa em janeiro, teve lucro, você tem até o fim de fevereiro para pagar esse DARF. Essa é a regra, é dessa forma que você precisa fazer. Não se esquece, você tem basicamente um mês de prazo para pagar o DARF. Agora, se você deixou passar esse prazo, não pagou o DARF, você precisa ainda assim pagar esse DARF. Mesmo porque você vai fazer sua declaração e lá na declaração vai ter um campo para você preencher o valor que você pagou no DARF. Então a Receita está esperando este valor e você é bom que tenha pago. Se você não pagou, você vai fazer o mesmo processo, vai lá e paga o DARF. A diferença é que você vai pagar o valor que você devia mais multa e juros. E eu vou deixar uma dica aqui. Se você não sabe calcular multa e juros, entra num site que chama Sicalc Web. Coloca isso no Google, vai ser o primeiro site, é da própria Receita. Passa pelo processo todo de preencher o formulário, você vai preencher seus dados, os valores e o programa sozinho vai calcular para você multa e juros. No fim ali do processo ele vai emitir um boleto, só que o boleto não vai ter código de barras, você não vai conseguir pagar ele ali na hora. Mas você vai ter o valor certinho do seu DARF com multa e juros para você ir no seu banco e fazer o processo por lá e já ter o valor certinho. Porque no seu banco provavelmente não calcula multa e juros. Então faz pelo Sicalc Web, pega o valor atualizado com multa e juros e depois paga no seu banco para resolver essa história. E depois não esquece de pagar todo mês, sempre que você tiver lucro. Segunda pergunta: quais são os riscos de você só ter fundos imobiliários na carteira? Então, para quem não sabe, eu só tenho fundos imobiliários na minha carteira, sou 100% fundos imobiliários, mas eu faço isso porque eu trabalho com isso. Eu vivo isso, eu respiro isso. No meu tempo de lazer, eu estou olhando isso, então eu praticamente respiro isso todos os dias. Então, para mim, é muito mais confortável, porque eu estou acompanhando, eu estou em cima, eu sei o que acontece. Quando sai um fato relevante, eu leio em minutos logo depois que sai. Então, eu estou sempre muito em cima e isso me dá conforto de conseguir investir apenas em fundos imobiliários. Além disso, eu estudo isso sempre e constantemente. Então, eu estou cada vez mais aprendendo sobre fundos imobiliários para melhorar o meu acompanhamento, a minha análise e melhorar a minha carteira como um todo, que me dá mais conforto ainda em ter só fundos imobiliários. Porém, o recomendado não é você fazer isso. O recomendado é você ter uma carteira diversificada. Por quê? Quais são os riscos? Agora a gente vai entrar realmente na pergunta. Quando você tem só fundos imobiliários, você está totalmente exposto ao mercado imobiliário. Imagina que tem aí uma crise generalizada no mercado imobiliário, todo o seu patrimônio vai ser afetado porque você só tem ativos do mercado imobiliário. Os fundos imobiliários são maravilhosos porque você consegue diversificar muito bem dentro desse setor. Você consegue ter tijolos, você consegue ter crédito, você consegue ter setores de logística, de shopping, de lajes, você consegue ter também ações mais imobiliárias, debêntures também imobiliárias. Você consegue ter vários ativos, mas sempre vão ser imobiliários. Então você fica exposto a esse mercado imobiliário e o grande risco é dar um problema, uma crise generalizada no setor e você acabar sendo afetado em 100% do seu patrimônio. Então assim, dá para fazer desde que você tenha o conforto, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você aceite os riscos, mas o recomendado é você ter uma carteira diversificada. Inclusive aqui na Suno a gente tem várias carteiras e tem até assinaturas com vários tipos de investimento ali dentro, que ajuda você a diversificar sua carteira. Caso você precise de ajuda, vai ter um link aqui na descrição para você dar uma olhada mais sobre isso. Terceira pergunta: quando o CDI cair, os fundos de papel vão perder sua atratividade? E eu acho que a gente consegue separar em duas coisas aqui. Vamos separar nos fundos de papel focados no CDI, ou seja, que tem um CRIs só de CDI ou principalmente de CDI. Quando o CDI cair, sim, esses fundos vão perder um pouco a atratividade, no sentido de o rendimento vai cair um pouco. Não quer dizer que eles não vão mais prestar, não quer dizer que não é mais para investir, não quer dizer que é para vender tudo. Só quer dizer que os rendimentos devem cair, dependendo da proporção ali que o CDI cair, que a Selic cair. Então, nesse sentido, sim. Considerando que a Selic sobe para conter a inflação, e a gente espera que quando a Selic descer, a inflação está controlada, então a inflação também vai cair nesse sentido. Então, os fundos de papel que tiverem ali inflação, IPCA e IGPM,
a tendência é que também tenha uma redução nos rendimentos quando a gente entrar nesse período de redução dos índices. De novo, não quer dizer que fundo de papel perdeu charme, não quer dizer que perdeu atratividade, não quer dizer que não presta mais, apenas que haverá uma correção nos rendimentos, como era antes, por exemplo. A gente viveu aí um período de Selic baixa, os fundos de papel funcionavam super bem. A gente viveu também, não vou falar inflação baixa, mas inflação mais baixa do que hoje, também tinham fundos de papel super bons, rendendo super bem. Então, não vão perder a atratividade, não vão perder o charme, só terão um tipo de correção por conta do novo cenário. Dúvida número 4. O que é Yield on Cost? Na verdade, essa dúvida aqui devia ser 4, 5, 6, né? Porque são 3 em uma, mas dá para juntar tudo. Então vamos lá. O que é Yield on Cost? Como usá-lo e se ele é importante para as análises. Yield on Cost, ele é o quanto o seu investimento está dando de retorno para você, dependendo do preço que você pagou. O Dividend Yield é quando você faz a conta do rendimento dividido pelo preço de mercado. O Yield on Cost é quase a mesma coisa, é o rendimento dividido pelo preço médio que você pagou. Então você vê que um determina o retorno baseado no preço de mercado e um baseado no que você pagou. Então o Yield on Cost ele é interessante para você saber o quanto os seus investimentos estão rendendo. Ponto. É para isso que serve. Como usá-lo? Para isso. Você coloca na sua carteira ali um campinho, se quiser, na sua planilha, coloca lá só para você ver, esse fundo aqui no preço que eu paguei está me rendendo X, no mercado está rendendo mais ou menos, só como uma comparação. Agora, como que a gente usa isso na análise? Minha recomendação, não usa. Por quê? Porque o Yield on Cost usa o seu preço médio como base. O seu preço médio é um valor do passado, é quanto você pagou antes, e não necessariamente você vai conseguir pagar isso hoje. Então, quando você for fazer sua análise, não use o Yield on Cost, use o Dividend Yield, porque é esse o valor que você vai pagar hoje. Se você quiser comprar mais cotas, é o valor de mercado que você paga e não o seu preço médio. Então, o que é Yield on Cost? É o retorno que você está tendo ali baseado no que você pagou. Como usá-lo apenas para você saber qual que é o seu retorno. Uso na análise? Não use na análise, porque ele vai acabar até te enviesando. Você pode olhar assim, putz, eu paguei tão barato lá atrás, está rendendo tanto hoje, mas no mercado está tão caro, vai aumentar meu preço médio. Tá, mas se esse fundo no mercado é a melhor opção que tem hoje, você não vai investir só porque ele está acima do seu preço médio, então você começa a se enviesar ali nas suas análises, então não use o Yield on Cost na análise. Quinta e última pergunta. Por que um fundo imobiliário de papel vende os CRIs? Essa pergunta é interessante, porque tem fundos de papel que praticamente não vendem CRIs, então eles compram para carregar realmente no longo prazo, e tem outros que têm uma gestão mais ativa no sentido de todo mês tem uma compra, uma venda, tem aí um giro na carteira. Por que eles fazem isso? E eu listei aqui algumas opções, porque existem vários motivos. O primeiro e mais óbvio é ganhar dinheiro. Então, se por acaso ele viu uma oportunidade de vender um CRI com lucro e depois comprar um outro melhor ou igual, então tem uma opção ali para ele conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas tem outras coisas que podem motivar o gestor a vender. O ajuste de risco e retorno. Às vezes ele pode vender um CRI e comprar outro que tem um risco melhor, ou um rendimento melhor, mantendo ali mais ou menos a qualidade. Então ele consegue ajustar o risco e retorno da carteira fazendo compras e vendas. Outra opção, reconhecimento de inflação acruada. Então a gente tem fundos de papel com regime caixa, na distribuição regime caixa. E para fazer com que essa inflação que está presa dentro ali do fundo seja reconhecida e distribuída para os cotistas, ele pode vender esse CRI, aí ele vai reconhecer o lucro, ele vai distribuir tudo para o cotista, e daí essa é uma forma de ter essa renda um pouco superior. E uma gestão que é mais ativa nessa compra e venda pode fazer isso com mais frequência. Lembrando que, quando você tem uma gestão mais ativa nesse sentido, o risco também é maior, porque toda hora comprando e vendendo, pode dar problema em algum momento, caso ele faça uma movimentação não ideal. Mais um motivo. Então ele pode vender alguma coisa que potencialmente pode vir a dar um problema. Então aquele CRI que começou a aumentar o risco, ele pode se desfazer para não ter esse problema ou possível problema futuramente. E um outro motivo é melhorar a taxa média do portfólio. Então imagina que se você pegar todos os CRIs do fundo de papel, tirar uma média ali tudo, IPCA mais 10, por exemplo. Estamos vendo aqui que o cenário está melhorando, onde está saindo mais CRIs com taxas melhores do que IPCA mais 10. Ele pode vender alguns que ele tem na carteira e comprar outros com taxas maiores. Então, pouco a pouco, fazendo esse giro, fazendo essa reciclagem, ele consegue aumentar o IPCA mais 10 para IPCA mais 11, IPCA mais 12. Eu usei números redondos grandes aqui só para dar um exemplo, mas a ideia é essa. Então, ele pode vender alguns CRIs com taxas mais baixas e comprar CRIs com taxas maiores e melhorar o retorno novamente do fundo. Então, essas foram as 5 perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @mcorrea.jr. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, confere os links que a gente deixou aqui embaixo e até o próximo vídeo.